Povo de Deus, a vitória é nossa. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 2. Para você que está nos acompanhando ao vivo, ou tem acompanhado o nosso canal do Serd Play, desde o início do ano nós estamos pregando expositivamente a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículo por versículo. Esse já deve ser o sexto ou sétimo sermão, somente no versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Diz assim: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Paulo está prestes a morrer. Paulo está na antessala do martírio. A sentença de morte de Paulo já havia sido decretada. Paulo já estivera preso outras vezes. E ele sabia que ele seria solto. Mas agora, Deus já havia revelado para ele: Paulo, agora o tempo da tua partida é chegado. Talvez se Deus falasse isso para você, você entraria em desespero. Porque por mais que nós tenhamos fé, eu acredito que ninguém aqui já foi arrebatado até o terceiro céu. Alguém já foi arrebatado até o terceiro céu? Eu acredito aqui que ninguém, talvez aqui, teve uma experiência com Deus do nível do apóstolo Paulo. Paulo, ele chegou aí no céu, e no terceiro céu, tá? É bom ficar isso claro, que ele vai chamar de paraíso. Por que ele faz essa distinção? Porque a Bíblia vai dizer que ao céu ninguém subiu, a não ser aquele que de lá desceu, fazendo alusão ao Senhor Jesus. Então o céu, aonde está o trono de Deus, os céus, onde haverão as bodas do Cordeiro, nunca ninguém pisou lá, só o Cordeiro que de lá desceu. Então esse arrebatamento que Paulo fala em Coríntios, é até o terceiro céu, é também chamado por seio de Abraão ou paraíso. Foi lá que Paulo foi. E Paulo vai dizer que ele viu coisas inefáveis, ele viu coisas que não podia contar. Tanto é que Paulo, ele fala tranquilão quando ele escreve aos Filipenses: olha, se eu viver, para mim é lucro, porque eu vou pregar o evangelho. Se eu morrer, eu vou me encontrar com Cristo. Parece que é o contrário. Se eu morrer é lucro, e se eu viver, minha vida vai ser Cristo. Então Paulo, ele não está desesperado com medo da morte. Ele sabia que a guilhotina, quando descesse, ele não ia sofrer quase dor nenhuma. Ele já sofreu dores muito maiores em vida. A preocupação de Paulo aqui é: será que você, Timóteo, vai amar tanto o evangelho de Cristo a ponto das circunstâncias não ditarem a sua permanência na igreja? A ponto das aflições que eu sofri, se você sofrer, será que você vai comprometer a pregação do evangelho? Se o êxito da pregação, Timóteo, depender de você, será que o reino de Deus terá que andar de acordo com o seu estado de espírito? Porque tem muitos cristãos hoje que eles são como uma folha, ele vai para onde o vento está. É a circunstância que dita a adoração. Estou comendo picanha, Deus é fiel. Estou comendo bife da granja, estou na prova. Estou com dinheiro no bolso, Deus é bom. Estou duro, vai orando por mim que eu estou desanimado. Já pensou se o êxito do evangelho depender do meu ânimo? Paulo está despertando isso, tem que ser um incentivo para nós.
Se o reino de Deus fosse todo mundo igual a você, o reino de Deus avançaria ou estaria fadado à mediocridade? Se todo crente fosse igual a você, o mundo veria Jesus na vida da igreja? Ou veria uma pessoa que é refém dos seus sentimentos, refém da sua vontade, refém das circunstâncias? Hoje em dia as pessoas querem ouvir porque querem, e eu acho bonito, irmãos, como eu acho bonito mesmo. Essas pregações que colocam você lá em cima e tal, eu gostaria de ser assim. Aquela que faz você, aleluia. Oh, como eu gostaria, aquela música de fundo e tal, e você vai vencer, e você vai isso, e tudo é para você, e essa luta vai passar, é Deus forjando o teu caráter e tal. Mas a receita do evangelho é muito simples. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, vão perseguir a vós. A receita do evangelho é muito simples. Aquele, pois, que pega a mão no arado e olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Ninguém pensa em desistir quando está tudo bem. Ninguém pensa em divorciar quando o casamento está tinindo. Tu está vivendo recordando a noite de núpcias. Ninguém pensa em sair da igreja, da sua denominação, quando tudo está fluindo de acordo com a maneira dele pensar. Ninguém desiste de uma amizade que o camarada está bancando tudo o tempo todo. Está tudo fluindo. Nenhum filho decide sair de casa quando a coisa flui do jeito que ele quer. Então Deus está falando na pessoa do Senhor Jesus uma coisa para nós. Se Ele nos envia como ovelha para o meio dos lobos, Ele está nos mandando para o paraíso ou para um ambiente hostil. Pense. Paraíso 1, lugar hostil 2. Esse que eu vos envio como ovelha para o meio dos lobos. Ele está me mandando para o 1 ou para o 2? Isso não dá base para aquela teologia miserável que eu estou cansado de repetir aqui. Quando está tudo bem na vida do crente que tem alguma coisa errada. Não, meu irmão. Tem hora que Deus refrigera a nossa alma. Tem hora que Deus nos dá descanso dos nossos inimigos. Tem hora que a gente tem aquele tempo de, caramba, deve estar vindo uma luta grande por aí, porque tem um tempão que a gente não está enfrentando nenhuma adversidade. Tem hora que Deus nos dá descanso dos nossos inimigos. E é bom você pensar também no seguinte: você precisa ter discernimento se o que você está... A linguagem aqui vai ser meramente pedagógica, não teológica. Se você está na luta ou se você está na prova. Qual é a diferença, pastor? Como eu falei, é apenas coloquial e não teológica. Prova é quando Deus, para ser glorificado através da sua vida, leva você para um deserto. Permite as janelas do inferno se abrir e parece que o inferno está conspirando contra você. Isso é prova. E luta é aquilo que você caça com as suas próprias mãos. Ai, pastor, eu não sei se eu caso com essa menina ou não. Estou com uma dúvida. Eu queria tanto que Deus falasse comigo. Irmão, se você orar, Deus vai falar com você. Mas Deus vai falar com você de uma maneira que você entenda. O camarada mente para a mãe, mente para o patrão, mente para o pastor. Você acha que vai falar a verdade só para você? No namoro já te traiu 300 vezes e você perdoa. Você acha que vai acontecer o que no teu casamento? Tem coisa que Deus não precisa falar. Deus te deu inteligência, então raciocine. O problema é que a paixão entorpece nossos sentimentos. Agora vamos lá para a Bíblia. Timóteo, o que você ouviu de mim, comunique às pessoas. Pregue essa palavra a Timóteo. E hoje eu vou falar mais algumas coisas. Semana passada eu preguei sobre a racionalidade da fé cristã. Assista, a mensagem 2 principalmente. Há um caráter introdutório. Foi época que os evolucionistas tiravam sarro com a nossa cara. Hoje em dia você só vai para o meio acadêmico e vai se sentir rechaçado por causa dos aparentes ateus evolucionistas, se você não conhecer o mínimo da ciência. Porque se você assistir a pregação da semana passada, você vai ver que tudo nesse universo tem a assinatura do nosso Deus. Assista.
Agora hoje eu vou falar sobre as outras bases da nossa fé. Hoje eu vou falar sobre as outras colunas que sustentam o edifício da nossa fé. Timóteo, o que você ouviu de mim, comunica aos outros. Será que o que tem se pregado por aí tem sido aquela coisa genuína? Irmãos, quando eu paro para ver, eu tenho uma discordância visceral de grande parte da teologia que tem sido ensinada em muitas das nossas igrejas, não em todas. Chega a ser heresia, pastor? Não, as igrejas que pensarem diferente do que eu vou pregar aqui, elas não estão no campo da heresia, não. Só que eu pago para ver e aceito qualquer debate para mostrar que a razão da nossa fé é claramente pautada no que o Senhor Jesus mandou que se pregasse e no que o apóstolo Paulo pregou. Porque assim como Moisés pegou a lei e deu uma legislação para o povo da antiga aliança, foi o apóstolo Paulo que fundamentou as regras da igreja. Foi o apóstolo Paulo, através das suas revelações, que ele coloca os tópicos basilares da nossa fé. E nós vamos ver se Jesus ou Paulo concordaria com as coisas que se pregam por aí. Vamos lá. Timóteo, o que você ouviu de mim? Participa, homens fiéis. Na época da igreja primitiva, principalmente na igreja da Galácia, tinha um grupo de irmãos chamados de judaizantes. Esses irmãos eram o seguinte: eles falavam o seguinte: olha, você aceitou Jesus, amém, mas agora você tem que se submeter à lei de Moisés. Somente crer em Jesus não basta para você ser salvo, você tem que ser circuncidado. Você tem que obedecer os ritos mosaicos. E Paulo vai escrever que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Havia aquela distinção, os judeus ainda se achavam como o povo da aliança. Então não interessa se você recebeu Jesus, você tem que obedecer às nossas normas que recebemos de Moisés. E ao longo da história da igreja, para ser sincero a vocês, por volta do século XVIII, com o advento do iluminismo, com o advento das teorias de Charles Darwin, no meio da teologia surgiu também a teologia liberal. Antes do iluminismo, a igreja governava de maneira absoluta, e quando a igreja governou, porque Deus já deu o poder desse mundo na mão da igreja, é que a igreja se corrompeu. Por isso que nós somos chamados de protestantes. Século XVI, nós saímos do romanismo, da igreja católica apostólica romana, porque discordamos da palavra. E a discordância básica é o seguinte: nem sempre eles tiveram a Bíblia. E Deus usou os pais da igreja do terceiro e do quarto século, porque tinha tanta heresia, e eles viram a necessidade de primeiro montar o credo. É uma cartilha básica com o que cremos. Cremos em Deus Pai, cremos no Filho, nascido da Virgem Maria e tal. O credo. Só que o credo foi a primeira coisa para proteger a igreja da heresia. E agora a igreja senta com os restantes dos bispos e começa a verificar quais os livros deveriam ser seguidos como regra de fé e prática. Tinha que ser um livro escrito por um apóstolo ou por um discípulo direto dos apóstolos. Tinha que ter reconhecimento das igrejas provinciais, porque as igrejas trocavam cartas direto. A igreja de Éfeso recebeu uma carta de Paulo, o pastor de Éfeso passava a carta para a igreja da Galácia, a igreja da Galácia que recebeu a carta de Paulo, eles revezavam. E tinham muitos falsos ensinos, então a igreja se reúne e pela direção do Espírito Santo eles fecham os 27 livros do Novo Testamento.
A Igreja Católica, ela interpreta o seguinte: a nossa tradição, ela está acima da palavra. A igreja está acima da Bíblia. Que é isso, pastor? Mas o raciocínio deles é até lógico. Se formos os bispos que escolhemos os livros que entram e que não entram, pressupõe-se que a autoridade maior é dos bispos. É da tradição. Só que esse argumento cai facilmente por terra, porque quando a igreja dominou, quando a palavra de Deus deixou de ser seguida, a igreja se corrompeu. Pesquise na internet depois, Sínodo do Cadáver. Digita depois, 3 papas. Pesquise lá. Pesquisa lá, Santa Inquisição. Como a igreja queimava na fogueira. Jesus mandou perdoar. Jesus, nós somos igreja, a gente queima o pecador. A gente antecipa o inferno. Vocês vão dizer para mim que a tradição está acima da palavra. Quem não obedece à palavra está fadado a trazer escândalo para o evangelho, como a igreja apostólica, católica apostólica romana trouxe. Inquisição, as aberrações do passado, o período chamado pela história de época das trevas. A igreja queimava as pessoas na fogueira sem dó e sem piedade. A igreja vendia perdão dos pecados através das indulgências. Então a prova viva e cabal de que a igreja não é maior do que as escrituras é que quando ela deixou a escritura de lado, ela enlouqueceu. Quem está comigo até aqui, diga amém. Só que acabou o período da era das trevas. Só para vocês terem noção, gente, como que o Papa tinha um poder tão grande. Tinha uma ferramenta que o Papa utilizava, que era uma coisa chamada interdito. O interdito era o seguinte, gente: o imperador, ele era empossado pelo Papa. Só para você ter noção, hein? O imperador já é um homem poderosíssimo, ele era empossado pelo Papa. E quando algum povoado, algum principado, alguma região se rebelava contra a igreja ou não obedecia a ordem do Papa, o Papa declarava o interdito. Essa cidade está interditada, ou seja, não pode haver missa do 7º dia, não pode haver batismo, não pode haver batismo de criança, não pode ter nenhum ato litúrgico. O povo que não conhecia a Bíblia, com medo de ir para o inferno, se rebelava contra o rei. O general, a mulher está grávida, o filho está nascendo, ou a mãe morreu, a cidade está interditada, meu filho não vai ser batizado. Coisa nenhuma, não tinha um que não se rebelasse contra o rei. Estão me entendendo, irmão? Do general ao mendigo, todos se rebelavam contra o rei. Então o rei não batia de frente com o Papa. Só que quando vem o iluminismo, quando Lutero ensina as pessoas a pensar no século XVI, já bem antes, quando ele fala assim: peraí, se a igreja pode tirar uma alma do inferno dando dinheiro, por que ela não faz isso por amor? Aí o povo começou a pensar. É verdade. Por isso que os 5 solas da reforma protestante, solas porque em latim, sola fide, só a fé, sola gratia, só a graça, só Jesus, sola escritura, ou seja, só a Bíblia, só a escritura, e a Deus seja sempre a glória. Século 17, 18 melhor dizendo, advento do iluminismo, as teorias de Charles Darwin, um homem chamado Frederick Schleiermacher, ele considerado pela teologia como pai da teologia liberal. Eles começam a ler a Bíblia e fazendo uma releitura. Os milagres da Bíblia precisam ser relidos. Jesus não ressuscitou literalmente, mas se você crer em Jesus como um exemplo humano a ser seguido, o efeito dessa ressurreição acontecerá na sua vida, se com a sua vida você conseguir imitar o Senhor Jesus. Olha só, releitura da Bíblia. Os milagres são meramente, precisam ser relidos, porque não era bem assim. O milagre da multiplicação dos pães não é que Deus multiplicou o milagre sobrenatural, não. É porque um monte de gente que tinha medo de dar o seu pão, quando viram o gesto nobre daquela criancinha
em dar o seu pão, isso comoveu a multidão e todo mundo saiu dando pão. Então o milagre não é sobrenatural, o milagre está na conscientização. Olha só, gente, tem lógica, sim ou não? Mas não é bíblico. E aí, que o motivo da maioria dos evangélicos creem no que eu vou falar hoje, e vou rebater hoje, tem origem ali. A teologia foi bombardeada. E nem todos os pastores tinham conhecimentos teológicos para defender as escrituras. Então foram criados institutos bíblicos. Esses institutos bíblicos criados era visando uma interpretação literal das escrituras, para eles não caírem na sedução do liberalismo teológico. Porque começaram a fazer uma releitura e começaram a desviar tanto da verdade que os institutos bíblicos, de uma maneira direcionada por Deus, falaram: não, precisamos voltar para as escrituras. Se é para errar, vamos errar por excesso. Se está aqui, eu creio. Se não está, não creio. Num clima de guerra, num clima de tudo ou nada, esse teria que ser a opinião. Essa teria que ser a decisão. Estão comigo até aqui, sim ou não? Só que tem um detalhe que você precisa entender. Existe a interpretação literal das escrituras e existe a interpretação alegórica. Quando nós estudamos teologia, nós vamos ver que no quarto século tinham duas escolas. A escola literalista, que era de Antioquia, tinha principal personagem, um homem do quarto século chamado Boca de Ouro, o apelido dele era João Crisóstomo. E tinha a escola de Alexandria, que interpretava a Bíblia alegoricamente. O método de interpretação era um método alegórico. O principal expoente dessa escola foi um homem chamado Orígenes. O método alegórico foi fundado por um homem chamado Filo de Alexandria. E o principal teólogo dessa escola foi o Agostinho, aquele homem poderosamente usado por Deus, em que seus fundamentos teológicos perduram até hoje. 4 séculos a teologia paulina nunca tinha sido entendida. Agostinho vai e expõe toda ela com clareza. Para você entender o que é um método alegórico, só para você entender, eu falo assim para Letícia, para a gente não pecar contra Deus nesse mundo, precisamos pisar em ovos. Vocês entenderam o que eu disse, sim ou não? Pisar em ovos é o quê? Cuidado, outra palavra. Cautela, outra palavra. Cuidado, cautela, outra palavra. Atenção, prudência. Entenderam, sim ou não? Isso tem que ser interpretado alegoricamente. Imagina a galera que não conhece o ditado do pisar em ovos, e daqui a 3.000 anos, lá no Oriente Médio, livro do pastor Elci, capítulo 4. Meus irmãos, para não pecarmos contra Deus, precisamos andar nesse mundo pisando em ovos. Aí vai lá, o Lucas, no ano 4700, irmãos, vamos ler aqui, carta do apóstolo Elci a Serde. Meus irmãos, para não pecarmos contra Deus, precisamos nesse mundo pisar em ovos. Então, campanha do ovo, você vai trazer a sua dúzia do ovo e vamos fazer o corredor do ovo aqui, porque se a palavra diz que temos que pisar em ovos, nós vamos pisar. É assim, irmão? Isso é o que o sistema literalista fala. Orígenes, ele deu uma... Gente, Orígenes apelou até muito. Orígenes, ele chegou a interpretar a palavra do bom samaritano. Conhece? O homem vem de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém. E no meio do caminho ele encontra salteadores. Assaltam-no, espancam-no, deixam ele quase morto. Vão embora. Passa o sacerdote, olhou, passou a largo. Passou o levita, olhou, passou a largo. E aí vem o bom samaritano, olhou, desceu do cavalo, botou azeite e vinho em suas feridas. Pegou ele, botou no jumentinho, levou no hotel, falou para o homem da hotelaria: toma essas 2 moedas, cuide dele até que eu volte. Sabe o que a origem ele falou, irmão?
O homem que caiu no caminho foi Adão. O assalto foi a sedução do pecado que pegou Adão e deixou o homem morto em seus delitos e pecados. O sacerdote e o levita foi a lei que foi incapaz de salvar. O bom samaritano é Jesus, que vem com o vinho e com o azeite, a alegria, a unção, restaura a vida do pecador. Pega ele e coloca no jumento, que é o obreiro, o evangelista, pregador. Botou no jumento, leva para o hotel, é a igreja. Chama o dono da igreja, o chefe da estalagem, que é o pastor. Dá ele 2 moedas, a santa ceia e o batismo. E fala para ele, cuide dele até que eu volte. Segunda vinda. Gente, casou certinho, mas não tem nada a ver com o que Jesus quis dizer. Esse é o problema. Então, no decorrer da história, vocês vão ver como que muitas pessoas interpretaram erroneamente as escrituras. Amém ou não amém? Primeiro, que eu quero falar com vocês. Hoje se é ensinado por aí que Deus tem 2 povos. Israel é um povo e igreja é outro. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Levanta a mão, irmão, em nome de Jesus, isso. Tem gente que bate a boca estando de máscara. Poxa, irmão, ajuda. Então vamos lá. Irmãos, preste atenção. Tem gente que acha que até hoje Deus tem 2 povos. Agora e na eternidade, irmãos, isso é antibíblico. Não existe base neotestamentária. Paulo nunca ensinou isso. Jesus nunca ensinou isso. Não tem isso claramente no Novo Testamento, dizendo que Deus tem 2 povos. Olha aqui, rapidinho, porque a gente está em cima da hora. Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Ou melhor, Gênesis 3,15. Só para vocês entenderem. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Deus está falando com a serpente. Ali, tipologia de Satanás. E a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Há um consenso entre os teólogos que essa profecia é a primeira profecia da vinda do Messias. Deus está falando, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Ele vai esmagar a cabeça da serpente, apesar de ter o seu calcanhar ferido. Se Jesus vai ter que nascer, o Messias vai ter que nascer de um povo. A teologia, o ensinamento era passado de geração para geração. Os homens nessa época viviam 950 anos. Então essa profecia foi passada de geração em geração. Só que vai nascer onde? Vai nascer como? Vai nascer de que jeito? Como iremos reconhecer quem é esse que vai nascer da mulher e vai pisar na cabeça da serpente? E aí Deus levanta os profetas para dizer de que nação esse homem nasceria, como seria o seu comportamento, seu estilo de vida, e como todas as nações olhando para ele o identificaria. Estão comigo até aqui, sim ou não? Se vai nascer, vai ter que nascer de uma mulher. Essa mulher vai precisar pertencer a um povo. Agora Deus, ele vai chamar Abraão. Gênesis 12, precisa abrir não. Escolhe Abraão e fala, de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as mulheres, porque todas as pessoas da terra. Por quê? Porque da descendência de Abraão nasceria não um povo, nasceria o Messias. Então, se todas as nações são benditas, não são benditas por pertencerem a Israel ou não, são benditas porque o Messias nasceu e o Messias é o único capaz de reconciliar o homem com Deus. Estão comigo até aqui, sim ou não? Pois bem, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, 2 mulheres, Lia e Raquel. 2 concubinas.
dessas 4 mulheres, nascem as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Eles vão para o Egito. Lá crescem na terra de Gósen. Deus usa a escravidão para refinar quem seria o povo, da onde nasceria o Messias. Só que tem 12 tribos. E Deus vai falar de qual tribo vai nascer o Messias, da tribo de Judá. O povo de Israel agora é escolhido por Deus. Alegria pura. Vai ser da nossa nação que vai nascer o Messias prometido. Só que ele não era o Messias prometido para Israel. Ele era o Messias prometido para remir a humanidade. Israel foi apenas um meio pelo qual o Messias viria. E olha só as promessas de Deus para Israel. Deuteronômio, capítulo 7, verso 7. O Senhor não tomou para... Volta aí o 6, por favor. Porque o santo é o Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. O Senhor teu Deus te... Moisés está falando para o povo de Israel. Para que lhe fosse o seu povo o quê? Por que especial? Porque desse povo nasceria quem? Estão comigo até aqui, sim ou não? Para ser seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. 7. O Senhor não tomou prazer de vós, nem vos escolheu, porque vossa multidão era mais do que todos os outros. Pois vós éreis em número menor. Porque vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizeram aos vossos que pais, fazendo referência aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Está falando claramente por que Deus escolheu a nação de Israel. Agora vamos lá. Êxodo capítulo 19, verso 5. Antes de entregar a lei. Rapidinho, Êxodo 19, 5. Vamos lá. Agora, pois, olha só, hein? Agora, pois, se, conjunção condicional, se chover eu vou à praia. Estou colocando uma condição. Se chover eu vou à praia. Mas vai à praia com chuva, eu gosto de fazer o contrário. Está entendendo, amém ou não amém? Ó, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, se vocês ouvirem e guardarem a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Deus falou isso sem causa? Ou tem uma condição? Tem alguma condição, Thaís, que o Theo não vai ser seu filho? Não. Se ele for bom, vai ser seu filho. Deus que nos defenda. Se ele for ruim, vai ser seu filho. Se ele for o nerd da turma, vai ser seu filho. Se ele for o menos nerd da turma, vai ser seu filho. Se ele fizer arte, vai ser seu filho. Se não fizer arte, vai ser seu filho. Então ele é seu filho incondicionalmente. Estão comigo até aqui, sim ou não? Agora, é a mesma coisa para Israel? Irmão, não estou manipulando vocês não, é a palavra. É a mesma coisa para Israel, igreja? Deus está colocando uma condição. Em que condição seria essa para Israel ser o povo dele no tempo e na eternidade? Ser fiel à aliança. Não é só nesse versículo não, hein? Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, verso 15. 28, verso... Depois lê aqui as bênçãos lançadas sobre o monte Gerizim e a maldição lançada sobre o monte Ebal. Olha só, mais uma vez, será porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Ele vai falar uma série de maldições, não vai dar tempo de ler. Pula só para o versículo 63, leia em casa o restante. Olha o 63.
28:63. Aleluia. Amém. Eita glória. Amém. Botando aí o pessoal da mídia no estreito. Será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, para fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual possais possuir. Volta o versículo 62, por favor. E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como estrelas do céu, em multidão, porquanto não deste ouvido à voz do... Então, se Israel obedecer, é nação abençoada, é protegido. Se não obedecer, verso 63. O Senhor, parte B, se deleitará em quê? Em destruir-vos. Que história é essa? Da onde tiraram isso que Israel é o povo de Deus agora e na eternidade? Onde que Paulo falou isso? Timóteo, que você ouviu de mim, ensina outros. Hoje tem um grupo de teólogos. Pastor, eles pensam assim, são hereges? Não, são homens de Deus. Mas a gente diverge visceralmente nisso. Tem outros irmãos que vão mais a fundo, vão dizer que Jesus veio para o que era o seu, pega o texto. Jesus veio para impor o seu reino, mas como o povo foi rejeitado, então abriu-se um hiato na história entre Deus e Israel e entrou a era da igreja, irmão. É mais absurdo ainda, se você parar para ler a versão original da Bíblia de Scofield, eles defendem isso. A igreja é apenas um hiato na história de Israel e o seu povo, entre Deus e o seu povo, Israel. Isso é um absurdo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Jesus veio para morrer pela igreja. Tem várias tipologias nisso no Antigo Testamento. Abraão sendo pai, mandando Damasceno Eliezer, o Espírito Santo, preparar uma noiva santa, pura, virgem, imaculada. Raquel não, Rebeca, para Isaac, tipologia. Como é que agora um grupo de teólogos vai dizer que nós somos um plano B? Não, Deus veio para instaurar o reino, mas não pôde porque o povo rejeitou. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, várias vezes Jesus teve que fugir do povo porque o povo queria pegar Jesus para fazê-lo rei. Quando estavam perseguindo Jesus, os discípulos chegaram assim: Senhor, quer que clamamos ao Pai para descer fogo do céu? Jesus falou: se eu quisesse eu teria clamado e o Senhor mandaria aqui várias legiões. Que história é essa do plano de Deus para se concretizar? O povo tem que concordar, gente? Que Deus é esse que o povo precisa, que o povo está crendo, que a vontade dele para acontecer, o ser humano tem que concordar? Não é assim não, pastor, não. O que Deus quer vai acontecer inexoravelmente. Pastor, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, serei com ele, ele comigo. Isso não está falando para ímpio, para não crente, para descrente. Não, estava falando para a igreja. Jesus estava fora da igreja. Ei, vocês estão me adorando? Estou aqui fora. Mas se o homem não quiser Jesus, pastor, se Jesus quiser salvá-lo, Jesus vai salvá-lo. O coração é de pedra, até o Espírito Santo chegar. Uma metáfora, claro, que é isso que eu vou falar, com aquela marreta. Paulo queria Jesus, gente. Paulo queria. Tinha algum Espírito Santo batendo: Paulo, abre, Paulo. Ai, Paulo, eu quero entrar, Paulo. Tinha. Que Deus afeminado é esse que vocês creem, gente? Que para acontecer uma coisa é necessário que o outro queira. Onde está a soberania do Deus que você crê? Paulo respirava ameaça de morte. Vamos ver quem é que manda. Senhor, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue, rapaz. Acabou. O coração do homem só é duro até o Espírito Santo se revelar para ele. Amém ou não amém?
Ele escolheu Jacó e ele aborreceu Esaú. Só pode vir a Cristo aquele que o Pai envia. O Espírito Santo, quando quer convencer, não há quem possa resisti-lo. A salvação pertence ao Senhor. Amém ou não amém? Olha aqui, ó. Olha Deuteronômio capítulo 32, verso 9. Deuteronômio 32, verso 9. É Deuteronômio mesmo? Êxodo, perdão, Êxodo, te botei no estreito. Agora foi eu que vacilei contigo. Êxodo. Olha a reação do povo de Deus quando o povo fez um bezerro. 32, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, é de dura cerviz. Povo que ele falou, hein? Que eu vou me agradar de vocês, mas se vocês me desobedecerem, terei prazer em destruí-los. Tenho visto que esse povo é um povo de dura cerviz. Verso 10. Agora, pois, deixa-me para que meu furor se acenda contra ele e eu consuma. E eu vou fazer de você uma outra nação. Deus ia destruir o povo por causa do bezerro. O que ele não fará com esse povo que crucificou o seu filho? Mastiga, vai, com o dentezinho do seu cérebro. Se o povo fazendo bezerro, Deus quer destruí-lo, quer saber? A Bíblia diz, Mateus 21, verso 43. Mateus 21, 43. Rapidinho, irmãos. Mateus 21, 43. Volta ali, volta para o 40 e... Aí, tá bom, amém. Não, volta mais. Volta. Pode voltar. Isso. Aí, tá bom. Não, volta. 33. Olha só. Vamos ler rapidinho. Irmão, a gente termina 9h30. Vou pedir a vocês 10 minutinhos a mais. Amém ou não amém? Estão comigo até aqui? Amém ou não amém? Glória a Jesus. Ouvi ainda outra parábola. Ouvi ainda outra palavra. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Ele circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e a arrendou aos lavradores. E ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos seus frutos, enviou seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhe o mesmo. Para aqui rapidinho. Jesus está fazendo a analogia do Pai mandando os profetas. E o povo rejeitando. O povo matando os profetas. O povo rejeitando a voz do Senhor. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho dizendo: meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores, vendo os filhos, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que ao seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que deu os seus frutos. Deus está falando para o povo de Israel. Está mostrando que foi rompido aquele lapso de comunhão, de promessa. Verso 43. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. João 10,16. Olha o que Jesus vai falar.
povo achando que só são eles. Jesus, quando pregou para os discípulos, falou assim, ó, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tinha missão aos gentios ainda. Então Jesus vai fazer referência aos gentios, ó. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Esse aprisco eram os judeus. Também me convém agregar essas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá 2 rebanhos. Israel e igreja é 2 rebanhos. 2 igrejas. Não é Israel e igreja não? Mas Deus não tem 2 povos não? Agora e na eternidade, conforme dizem. Olha o que está dizendo aqui. Então haverá um só rebanho e um só. João capítulo 1, verso 11. Pelo menos a parte de Israel eu quero finalizar hoje. João 1, 11. Quem achou, diga amém. Veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu, veio para o que eram seus, o povo da aliança. O povo da aliança, como lemos ainda há pouco, não receberam, rejeitaram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus, é o que a Bíblia diz? Só é filho de Deus quem recebe o Senhor Jesus como Salvador. Se você não receber o Senhor Jesus, tu é uma criatura. Filho, com direito às benesses e à herança, só para quem recebe. Amém ou não amém? Mas a todos que receberam, 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? Espera aí. Então quem recebe o Senhor Jesus como Salvador, é porque foi convencido pelo Espírito Santo. Isso aí. O Espírito Santo escolhe quem ele vai convencer. É isso aí. Não é a todo mundo não. Não, porque não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nasceu da vontade de quem? Da vontade de quem, irmão? Ai, meu Deus, é. Só entra lá quem nasceu aqui da vontade dele. Amém ou não amém? Pastor, ai meu Deus. Como eu vou saber se eu nasci da vontade de Deus ou não? Seja fiel até o fim. Olha para dentro do teu coração. Qual é a tua posição em relação à vontade do teu Senhor? Ah, pastor, mas tudo bem. E se eu for fiel ao Senhor até o último dia ali e chegar no céu lá, o anjo abrir o livro da vida e falar assim: ih, meu filho, você não nasceu da vontade de Deus, tu está fora. Não existe esse Frankenstein espiritual, gente. Quem não nasceu de novo não está nem aí para as coisas de Deus, porque ele está morto ainda em seus delitos e pecados. Quem está morto chora. Quem está morto geme. Quem está morto sente. Está entendendo, sim ou não? A melhor maneira de você saber se você nasceu de novo é qual efeito o pecado gera em você. Contrição, indignação, arrependimento e impotência. Caramba, pastor, contrição. Pecado me seduziu. Eu percebi que não sou nada e nem ninguém diante do pecado. Impotência. Se você é impotente e foi vencido pelo pecado que você não consegue abandonar, é a hora de você reconhecer que você precisa de um Salvador. E quando você conhece esse Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida, conhecendo a verdade vos, de maneira que o que te liberta não é a verdade, é o conhecimento dela. Não adianta você estar ao lado da verdade como o ladrão que estava à esquerda de Jesus e não se relacionar com ele. Você pode morrer de fome beirando o banquete. É o conhecimento da verdade que produz em você a libertação. Vamos finalizar. Olha o que Paulo ensinou. Pastor, dá para ser mais claro que não tem diferença entre gentil e grego? Dá, vamos rapidinho, pai bola, hein? Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27. Aleluia. 3, 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestes de Cristo. 28. Nisso não há o quê? Ajuda o pastor, gente, vamos lá. Eu sei que você está com fome, eu também. Nisso não há judeu nem, não há servo e nem,
Não há macho e nem, porque todos vós sois um em 29. Esses sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a que promessa. Em ti, Abraão, serão benditos todas as nações da terra. Vamos para outro. Outro. 1 Coríntios 12, verso 13. 1 Coríntios 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um, formando dois corpos, não é isso? Não forma dois corpos, não? Deixa eu abrir um parênteses aqui. As pessoas que acham que Deus tem dois povos, sabe o que eles vão falar nesse versículo aqui? Não. Esse versículo é para a igreja. Na igreja cabe judeu e gentio. Esse versículo não é para Israel. Eu pergunto, o que mais a Bíblia precisava dizer para provar que é para Israel? Se a igreja aqui estava em fase embrionária, a igreja que não estava consolidada, a igreja que estava em fase embrionária. E Paulo está dizendo que a igreja são os novos arredatários da vinha que o Senhor confiou ao seu povo. A igreja é o povo que foi lavado e remido, porque Israel fracassou na sua missão. Então não adianta usar esse versículo, porque os dispensacionalistas eles pegam esse texto. Não, esse versículo é para a igreja. Aí eu pergunto, tá, o que a Bíblia precisaria dizer para provar que esse versículo é para provar que não tem dois povos? O noivo, que é o Senhor Jesus, não tem uma noiva e uma concubina, ele só tem uma noiva. E a noiva dele é a igreja. Ele desceu do céu para a igreja. A profecia é para a igreja. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Todos nós batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeu e quer servo, quer. Todos temos bebido de um espírito. Quer mais? Claro, tem mais claro. Colossenses 3, verso 11. Colossenses 3, verso 11. Onde não há... Volta o 10, por gentileza. Vos revestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego e nem circuncisão e nem bárbaro, cita, servo ou... Mas Cristo é tudo em Gálatas 3, 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em... Não está fazendo divisão de dois povos. Abraão só tem um herdeiro espiritual. O muro que peculiarizava Israel como aquela nação exclusiva de Jeová, caiu por terra quando Israel falhou na sua missão, que era condicional. Se vocês obedecerem, serão minha propriedade peculiar. Se vocês desobedecerem, como eu tive prazer em abençoar vocês, terei prazer em destruí-los. Pastor, a Bíblia diz que esse muro caiu por terra. Efésios 2,14. Efésios 2,14. Efésios 2. Porque ele quem, igreja? Não, ele quem? O Papa, o pastor é o Senhor Jesus. Porque ele é a nossa, o qual de ambos os povos, judeus e gregos, fez um, derrubando a parede de separação que estava no... Prova mais viva e cabal que não está falando da igreja, porque a igreja, na sua fase embrionária, não tinha divisão. A divisão que veio para dentro da igreja foi dessa cosmovisão exclusivista, pensando que Israel é o povo escolhido de Deus, independente de qualquer coisa. Estão me entendendo, sim ou não? Porque ele é a nossa paz. Volta lá, irmão.
Ou qual de ambos os povos fez um derrubando a parede da separação que estava no meio? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia na ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Romanos 10, 12. Acho que tá bom, né, gente, de referência. Tá claro, amém ou não amém? Romanos 10, 12, vamos lá. Quando aparecer, todos leiam, por favor. Não existe base no Novo Testamento para dizer que Deus tem dois povos, agora e na eternidade. Desafio a qualquer pregador que estiver me assistindo a mostrar com clareza do que foi revelado aqui, que Deus tem dois povos agora e na eternidade. Que missão é essa que Deus tinha para Israel, a não ser preparar uma nação para nascer o Messias? Ariovaldo Ramos, ele fala uma coisa, eu não decorei muito bem, mas é mais ou menos assim. Israel tinha uma missão na humanidade para o bem da história. A igreja tem uma missão na história para o bem da humanidade. Essa frase não é minha não, de Ariovaldo Ramos. Pelo menos eu acho que é ele. Foi ele que eu ouvi falar essa frase e eu achei interessante. Israel tinha uma missão na humanidade para o bem da história. E a igreja tem uma missão na história para o bem da humanidade, que é pregar o evangelho a toda criatura. Pastor, Paulo vai dizer no capítulo, abre aí, e eu finalizo aqui, Romanos 11. Romanos 11. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Estou falando de Israel. De modo nenhum. Eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz, de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas lhe diz a resposta, mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não se dobraram a Baal. Ele está falando aqui, ó, Deus não rejeitou o seu povo, porque entre esse povo, que aos olhos dele era Israel, tem um remanescente fiel. E olha o que vai dizer aqui, ó. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente. Esse remanescente é um povo especial? Negativo. Segundo a eleição da? Pergunto, alguém vai ser salvo sem não ter sido eleito pela graça? Efésios capítulo 2. A partir do versículo 11, 12, 13. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fique de pé, por favor. Se você é salvo pela eleição da graça. Se eu sou salvo pela eleição da graça. Se o Brasil for salvo, será salvo pela eleição da graça. Se Israel for salvo, vai ser salvo pela eleição da graça. Não tem povinho exclusivo. Povo exclusivo é aquele que se arrependeu de novo, aceitou o Senhor Jesus como Salvador e vive para a glória de Deus. Você crê nessa palavra? Aplauda o Senhor bem forte. Semana que vem, não percam, arrebatamento da igreja. Em 2 etapas, Fábio? Dizem que o arrebato de Jesus vai voltar em 2 etapas. Eu não sei de onde tiraram isso. Alguém já foi numa padaria em 2 etapas? Já foi numa padaria em 2 etapas?
Eu fui no mercado em 2 etapas. Letícia, você já foi lá em casa em 2 etapas? Você já foi no seu sítio em 2 etapas? Alguém vai e vem com etapas diferentes, gente? Pastor, minha avó faz um bolo em etapa. Não, a primeira etapa não é bolo, é a massa do bolo. O panetone que faz a bucha, né? Depois faz a massa e deixa. Aquilo não é. A primeira etapa não é a panetone, a segunda também não. Que história é essa, gente? Que Jesus vai voltar em 2 etapas? Não perca a semana que vem. Essa volta em 2 etapas é um eufemismo para não cair na heresia de falar que Jesus vai voltar ainda mais 2 vezes. Porque só fala de uma volta. Não perca a semana que vem. Batalha final, Armagedon. Que história é essa de Armagedon, gente? Falta quem ia ser vencido. No mundo tereis aflições, mas não se desespere. Eu venci o mundo. Jesus venceu o diabo. Pisou na cabeça da serpente, sendo esmagado, tendo seu pé cravado. Lógico, é uma metáfora para a ilustração do Calvário. Satanás foi vencido. A morte foi vencida. Ele reina absolutamente. Que batalha é essa? Jesus vai lutar com quem, gente? Quem vai ousar a se levantar contra o Todo-Poderoso? Se quando houve batalha no céu, um arcanjo se encarregou de derrotar todo mundo. É muita moral para Satanás, né não? Jesus tirar a estola dele lá, tirar a vestimenta, tirar a coroa. Vamos lá, capeta. Semana que vem não perca. Tem nessa de Armagedon não, irmão. Batalha final, capeta revanche. Tem isso não, irmão. O diabo já foi derrotado. Milênio, Jesus vai governar? Não, mas tem 1000 anos que vai governar em Jerusalém, é? Ele vai descer cheio de poder, de glória, os olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, o rei dos reis, senhor dos senhores. Com audiência com Jair Bolsonaro, o Lula, sangue do cordeiro, com Kim Jong-un. Semana que vem não percam. O que de mim ouviste, comunique a pessoas fiéis. Quem recebeu essa palavra, diga glória. Você faz parte da aliança. O muro da separação caiu por terra, você tem acesso a ele. Pela fé. Fecha os teus olhos. Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus, leve-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Fica conosco. Precisamos de Ti. Dá-nos uma sexta, um sábado, um domingo que glorifique o Teu nome. Fica conosco e que Tua igreja possa crescer na graça e no conhecimento do Teu nome. Que o Teu povo lembre, Senhor, que eles são herança Tua, que eles são ovelha do Seu pasto. Quando eles estiverem diante da aflição, quando eles estiverem diante da dor, que eles venham se lembrar que eles têm, através do Calvário, um pacto contigo e eles não estão só. Abençoe a Tua igreja com essa convicção, em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja que aguarda a volta do Senhor Jesus. E quem crê, diga: aplauda o Senhor bem forte. Estamos terminados em nome de Jesus.